Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, meus queridos e minhas queridas. Aqui está reunido o povo mais lindo de Jaú. Olha isso, meu Deus do céu. Gostaria de agradecer a presença desse ministério de música maravilhoso. Que Deus você recompense e retribua com inúmeras graças por intercessão de Nossa Senhora. De que local vocês são daqui? Aqui é cada um de um. Fizeram um Instituto São Benedito, Dani é Nossa Senhora de Fátima, Mateus Fátima, João, Auxiliadora, Mateus Nossa Senhora de Fátima. Então foi um CAT, e aí é esse resultado tão bonito que deu. Muito obrigado mesmo, e vocês vão entender por que nós pedimos esta música do Purifica-me, porque na semana passada nós fizemos uma pregação sobre o purgatório para preparar-nos para este mês de novembro. E eu vou até dar uma introdução diferente, porque eles não tiveram a semana passada, então para eles pegarem um pouquinho, né? O mês de novembro, como nós estamos entrando, é o mês das almas do purgatório. Como nós temos o mês de maio, que é o mês de Nossa Senhora, o mês de junho, que é o mês do Sagrado Coração de Jesus, o mês de março, que é o mês de São José, e assim a igreja nos leva a um olhar para as realidades da fé. Infelizmente, esta realidade do purgatório, ela é pouquíssima ensinada, pouquíssima pregada, e há, infelizmente, uma ignorância reinante sobre este assunto. E eu falei na semana passada que toda missa de sétimo dia que nós vamos, o fulano morreu, ele era um cachaceiro, um adúltero, dono de uma boca de tráfico de droga, vendia cocaína, crack, tinha 50 amantes. O que acontece? O fulano era uma pessoa tão boa, não chora não, porque ele está no céu, ele já está com Deus. O que parece as nossas missas de sétimo dia? É um ritual de canonização. Portanto, parece que não acontece mais aquilo que a doutrina católica, com C maiúsculo, porque nós somos católicos, nos ensina, que após a morte há um julgamento particular, e que você, se for muito santo, como São Pedro de Alcântara, entra direto no céu. Ou se você for um mártir, você entra direto no céu. Se você tem muitos débitos com Deus, porque o purgatório não é para quem morre em pecado mortal, mas quando você confessa, Deus apaga os seus pecados, mas não as consequências do pecado. Então havemos de fazer o quê? Penitência e reparação, por causa que Deus é justo. Então a gente tem que mitigar isso com essa questão das purificações nessa vida. E aí a alma, morrendo na amizade com Deus, ela vai ao purgatório. E se ela morre no pecado mortal, e aí isso daí é uma coisa entre a alma e Deus, ela se condena no inferno. Agora o bonito é o que o Beato do Olindo Rotulo ensinava, que não é Deus que diz, ide para o purgatório, mas a alma, quando ela morre, ela sai do plano natural, e ela já está com a virtude da justiça totalmente acentuada nela. E a alma, olhando as suas faltas, os seus pecados, olhando a beleza de Deus, ela vai pensar, como que eu pude ofender um Deus tão bondoso? E a alma, ela se atira no purgatório, querendo pagar até o último centavo, como vai dizer nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de São Mateus, capítulo 5. Agora, há um pouquinho de ignorância referente ao sofrimento do purgatório. Por quê? Porque é muito comum as pessoas falarem da misericórdia de Deus. Como é o nome do nosso grupo de oração? Divina Misericórdia. É o atributo de Deus que eu mais amo. Porque Santo Agostinho dizia que se não fosse a misericórdia de Deus, o demônio mataria todos os homens da face da terra. Ou seja, se nós praticarmos virtudes é pela misericórdia, se nós nos salvarmos é pela misericórdia, se nós nos santificarmos é pela misericórdia, se acontece uma cura numa pessoa é a misericórdia, se acontece um milagre é a misericórdia, se um padre expulsa e manda um demônio embora é a misericórdia. É um atributo maravilhoso de Deus. Mas ele não é só misericordioso, ele é misericordioso e justo.
E o que acontece? Por causa da justiça divina de nosso Senhor Jesus Cristo, as almas são obrigadas a pagar um preço. Só que o pessoal acaba não tendo muita noção de como é essa questão do sofrimento do purgatório. E aí eu disse que um pregador, eu escutei um dia ele falando, quando a gente morrer, a gente vai passar pelo purgatório para tomar um sol. Então, eu quero contar para vocês aqui uma história de um santo chamado Santo Stanislau Chokoska. Por permissão divina, uma alma do purgatório apareceu para Santo Stanislau e ele pediu por esta alma sentir como que é uma gota do fogo do purgatório. E o que a alma do purgatório diz para Santo Stanislau? E até é bom eu poder dizer isso. Não, depois eu vou falar sobre esse aspecto doutrinário mais para frente. A alma que estava no purgatório disse para Santo Stanislau: Stanislau, não é possível que uma pessoa em vida consiga sentir nem sequer uma gota do fogo do purgatório e permanecer viva. Entretanto, Deus permitiu que você sentisse uma gota do suor. A gota do suor, Elisete, cai na mão de Santo Stanislau Chokoska e ele vai diretamente para o chão e desmaia na hora. Sandra, aquele homem cai no chão para nunca mais levantar na sua vida. Ele ficou 1 ano totalmente paraplégico, com os sofrimentos atrozes e, segundo Stanislau, incomunicáveis de tanto sofrimento que ele passou durante 1 ano. Qual foi o primeiro fruto que isso deu na vida dele? A noção mais acentuada da realidade do pecado. No sentido do quê? A experiência de dor dele, entendeu que aquilo era uma punição pelo pecado. E ao sofrendo a punição pelo pecado, ele entendeu o quanto que o pecado ofende a Deus e como é desastroso. Santa Teresinha do Menino Jesus, que está ali, um dia ela acorda, desesperada de um sonho, e chega para o pai dela e diz assim: pai, eu cometi um grande pecado, em sonho. Ou seja, não é ato deliberado da vontade. Se a pessoa comete um ato deliberado da vontade, se eu chego aqui e um cara pega a minha mão, coloca numa arma e aperta o meu gatilho para matar uma pessoa, eu não tenho pecado. Por quê? Porque não é um ato deliberado da minha vontade. Eu não consenti com aquilo. Eu fui coagido a fazer aquilo. Santa Teresinha sonhou, não é ato deliberado. E estava desesperada. E o pai dela falou: Teresinha, o que você fez? E o que ela respondeu? Tinha uma torta de limão em cima da mesa e eu comi o maior pedaço. Aí a gente fala assim, mas pô, eu vou numa festa, eu quero ser o primeiro para comer, para pegar o maior pedaço. As pessoas que não têm o mínimo de vida cristã. A Santa Teresinha se constrangeu em sonho, por quê? Porque em Filipenses 2,4 vai dizer: não busquei os próprios interesses, mas o do próximo. Atos 20:35 é uma maior alegria em dar do que receber. E um santo, para ser santo, ele tem que limar o egoísmo da vida dele. Ou seja, olha que noção de pecado que Santa Teresinha tinha. E o Monsenhor Ascano Brandão, e padre brasileiro que escreveu a vida de Santa Teresinha, ele disse que ela nunca na vida dela cometeu o pecado venial. Ela teve alguma imperfeição, mas a Santa Teresinha é de uma candura, de uma pureza inimaginável. Ou seja, gente, quem conhece o pecado? Os santos, que Deus dá luz para eles entenderem, ou uma alma que passa por uma experiência dessa. Santo Stanislau, ele fazia parte de um convento, e as pessoas começaram a visitar, porque ficaram descobrindo do homem que teve uma experiência do purgatório. O que uma pessoa que passava por Santo Stanislau sentia depois de ter contato com ele? Arrependimento de pecado. Por quê? Porque o corpo dele ali naquele momento pregava a conversão. Ele falava: se vocês souberem o que eu passei, o que eu passo, o que é um pecado. E na região onde Santo Stanislau morava, havia vários conventos.
E a vida religiosa dos conventos estava meia tíbia. A tibieza espiritual é aquilo que Jesus vai dizer no Apocalipse 3,15. Ou você é quente ou você é frio. Os mornos serão vomitados. É uma falta de fervor. É aquele assim, a pessoa não está em pecado mortal, mas empurra a vida espiritual para com a barriga. E nosso Senhor detesta, porque Ele fala que Ele vai vomitar. E o que as pessoas viveram após ter a experiência com o Santo Estanislau? Recobraram o fervor. Então nessa história a gente já começa a entender, e aí eu fiz a gravação da semana passada, está lá a narração da Santa Maria Madalena, não, até esqueci o nome dela agora, já eu lembro, uma santa que foi levada ao purgatório pelo anjo dela, e ela teve a noção de cada pecado nessa vida e a punição lá, ou seja, é uma coisa terrível, terrível. Então, na primeira pregação, nós vivemos a dimensão do pecado que ofende a Deus e de como ele é punido. E agora, neste momento, o que eu quero contribuir nesta pregação? É nós meditarmos que nesse momento, agora, tem muitas almas sofrendo bastante no purgatório. E claro, eu vou fazer uma pergunta e eu espero uma resposta bondosa do seu coração. Eu vi uma experiência quando eu era criança que me foi muito marcante, me foi muito dolorosa. Eu estava na casa de uns amigos da minha mãe, eles faziam uma reunião de oração no bairro em São Paulo chamado Imirim. E pasmem, gente. Eu tive a infelicidade de ver na rua uns meninos brincando com negócio de fogo. E infelizmente eu estava ali vendo, um menino começou a pegar fogo inteiro, começou a andar pela rua. E ele gritava de uma maneira tão desesperada e começou a pegar pelo cabelo, começou a pegar tal. E eu olhava aquela cena, era tão doloroso ver aquilo. E o que o pessoal adulto fez? Eles desesperadamente foram para cima, abafaram com o cobertor, era uma gritaria na rua. E depois de um tempo eu vi aquele rapaz, nossa, o corpo dele, gente do céu, que estado que ficou. E toda alma, com o mínimo de caridade, se eu vejo uma pessoa numa situação como essa, e tenho a oportunidade, sei lá, um cara está no posto de gasolina, e acende o cigarro e pega com fogo a gasolina e ele começa a pegar fogo. Poxa, o que eu faço? Eu pego o extintor na hora e vou ajudar, meu Deus, ele se livrar daquele sofrimento, ou numa situação como essa, do cobertor fazer alguma coisa. Se está na minha alçada e eu consigo fazer isso, eu não pensaria duas vezes para ajudar uma pessoa que está sofrendo dessa maneira. Você faria o mesmo, sim ou não? Eu lembro, morando em São Paulo, o meu filho Gabriel caiu na piscina. E eu pulei na piscina na hora para salvá-lo. E o cara que estava em casa fazendo reparo doméstico, ele falou assim, nossa, eu fiquei com vontade de dar um soco na boca daquele cara. Ele olhou para mim e falou assim, ô irmão, você tá com o celular no bolso? Eu olhei para ele e falei, cara, você tá brincando, mano? Meu filho caiu na piscina. O Gabriel era novinho, tinha 3 anos. Eu falei, cara, o meu filho caiu na piscina, você tá me perguntando de celular, cara? Que quebre meu celular, meu cara. Meu filho é o amor da minha vida. Ou seja, eu estou vendo ali. Então, é comum prestarmos auxílio, querer ajudar essas pessoas. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta católica, na sua vida de católico, e eu, por favor, não gostaria de ter a resposta. Eu gostaria que essa pergunta que eu irei fazer ficasse no vosso interior para a vossa oração. Eu não sei quanto tempo que você é católico. 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos. Como que é a sua vida de oração e sufrágio pelas almas do purgatório? E aí a gente começa agora a explicar algumas coisinhas para elastecer o seu coração de amor por essas almas que sofrem muito. Em primeiro lugar, eu quero usar
a palavra de Jesus para Santa Gertrudes, onde Jesus disse para ela: sempre que libertas uma alma do purgatório, prestas um serviço tão agradável ao Senhor, que é como se Ele próprio a libertasse da escravidão. Ou seja, Deus se agrada muito. E aí eu vou ter que pegar um texto um pouquinho mais longo, mas vai ser muito frutuoso para nós, que foi uma disputa e uma polêmica que surgiu entre duas figuras religiosas da ordem de São Domingos de Gusmão, os dominicanos. Eles chamavam Bertrand e Bento, e sobre o que seria mais agradável a Deus e proveitoso para nós: oferecer boas obras em sufrágio pelos mortos ou pela conversão dos pecadores. Entendeu aqui a disputa deles? Ou se eu rezasse, fizesse penitência pela conversão dos pecadores, ou seja, as pessoas que vivem nesta terra, ou rezassem pelas almas do purgatório. Bertrand, grande defensor dos pecadores, e frequentemente celebrava missas, rezava e fazia penitência pela conversão deles. Então vamos lá, duas almas santificadas até então aqui, amém? Porque eram dois homens que amavam. Ele procurou defender a sua causa com sólidos argumentos. Segundo ele, os pecadores estavam privados da graça divina, encontram-se em estado de perdição, são continuamente atacados pelos espíritos infernais que tentam privá-los do céu e lançá-los nos infernos. Quem não busca ganhá-lo para Deus desconhece o valor das almas. Continua-lhe dizendo: Jesus, o Verbo divino, que desceu do céu à terra e suportou tanto sofrimento, incluindo uma morte dolorosa, nos ensina o quanto devemos valorizar essas almas. Não há trabalho maior, nem mais semelhante às obras do Todo-Poderoso do que cooperar para a salvação das almas. O mais divino, vai a afirmação de Dionísio Areopagita, é cooperar com Deus na salvação das almas, para que, arrancada das mãos do inimigo comum, retornem ao seio do seu Criador. Ele vai continuar dizendo: se uma alma se perde, perde-se o preço da sua salvação, que não é menos que o sangue e a vida do Redentor. E aí ele vai falar: as almas do purgatório são realmente dignas de compaixão, mas estão livres do perigo e certas de sua salvação eterna. Embora estejam submersas no oceano de dores, encontram-se no porto mais feliz da amizade de Deus. Estão presas por dívidas que precisam pagar, mas têm a certeza de que no final serão libertas, adquirindo a liberdade dos filhos de Deus, de quem são amigas. E aí Bertrand continua: já os pecadores, ao contrário, são inimigos de Deus, o maior infortúnio e o mais digno de compaixão entre todos. O que você achou aqui da exposição dele? Coerente ou não? Sim ou não? Responda, Jaules, sim ou não? Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: abre a boca, abençoado. Agora veja bem, tem um fato que é bonito demais. Eu até fiz um vídeo à tarde e falei isso daí hoje. São Francisco Xavier. Ele é padroeiro dos missionários. A foto dele é o coração dele, assim, a blusa aberta, o coração pegando fogo. Ele chegou para os homens e disse assim: ó, se eu disser que lá do outro lado da ilha tem um baú com joias preciosas, ouro, diamante, o que vocês fariam? Aí responderam para eles: eu pegaria um barco e iria lá resgatar esse ouro, essas pedras preciosas, ficar milionário, desfrutar da vida. E aí São Francisco Xavier respondeu: diga-me que tem almas que eu vou a nada. Ou seja, importante a missão, a pregação, salvar os pecadores, evangelizar, tirar as pessoas do erro. Ótimo. Ótimo. Agora vamos ver o Bento, o outro religioso dominicano, protetor das almas do purgatório, porque por quem oferecia sacrifícios e orações. Ele argumentou: os pecadores estão atados, é verdade, mas por correntes voluntárias. Isso é muito sério, hein? Contentando-se com sua escravidão. Ele está ali porque ele quer. O cara rouba porque ele quer. A graça não falta. Se ele quer ter 10 amantes é porque ele escolheu esse caminho. É verdade, é voluntário.
Se ele é uma pessoa magoada, orgulhosa, rancorosa, é porque ele quer. A graça não falta para ele mudar. Então ele vai dizer aqui, é voluntário. E podem por si mesmos se libertar. Já os falecidos, contra sua vontade, estão amarrados pelos pés e pelas mãos, imersos em tormentos atrozes, sem mais nenhum auxílio da graça. Ele vai dizer, se a língua fosse capaz de fazer os vivos ouvirem aquele lamento sincero de Jó, tende piedade de mim, tende piedade de mim, ao menos vós, meus amigos, pois a mão do Senhor me feriu. Quem então seria mais digno de compaixão? Um mendigo saudável e robusto, que recorre à mendigância por pura indolência, ou outro doente e mutilado sem recursos, além das lágrimas, para implorar por cura, piedade e misericórdia. Se vocês verem aí duas pessoas necessitadas, mas um cara é mais robusto, forte, pode vir aqui na comunidade pedir comida para Elisete e tal. Você vê lá, o cara ele tem força física, ele pode bater na porta. E se você olha aquela pessoa, o cara, ele só consegue chorar. Ele não consegue se movimentar, o cara nem anda direito, está todo quebrado, corpo esquelético. Qual causaria mais compaixão ao seu coração? O primeiro ou o segundo? Qual dos dois você ajudaria com preferência, especialmente se a deficiência do segundo fosse acompanhada de dores extremamente agudas? Ele vai dizer, sem dúvida isso moveria seu coração cada vez mais para a piedade. Pois bem, tal é o caso que nos preocupa. Essas almas sofrem de maneira inexplicável e seus próprios esforços são absolutamente incapazes de aliviar sua dor, muito menos de libertarem-se dela. É verdade que merecem esses sofrimentos por suas faltas, mas foram perdoadas porque se arrependeram de tê-las cometidos. Voltaram à graça de Deus e agora são amadas por Ele, pois são suas filhas, suas amigas. Já os pecadores, perseverando voluntariamente no pecado, são odiados por Deus. Isso daqui é a doutrina católica. Quando retoma a graça, o amor volta. Isso daqui é a doutrina católica. Quem escreveu foi um doutor em teologia. Não se assustem com isso. Que os vê como rebeldes. Portanto, se a boa ordem da caridade exige que nos conformemos à vontade sábia e benevolente de Deus, ao desejarmos e buscarmos um bem, devemos preferir aquele que Ele mais ama. Por melhor que fossem esses motivos, ainda não fosse o suficiente para fazer Bertrand ceder. Foi necessário uma aparição prodigiosa para mudar a sua opinião. Insistindo em sua visão e agindo de acordo com ela, uma noite, o outro que não concordou, ao entrar no coro, uma alma do purgatório apareceu-lhe na forma de um espectro horrível, carregando um peso fatal. E a alma relatou-lhe que suas dores, e além das palavras, relatou sobre suas dores, e além das palavras colocou sobre Bertrand o peso que carregava, deixando-o esmagado de forma intolerável. Então o sofrimento trouxe a compreensão. Não foi mais necessário convencê-lo de que, embora seus argumentos fossem bons, os do seu adversário eram melhores. E no dia seguinte, ao celebrar a missa, aproximou-se do altar e ofereceu o santo sacrifício com lágrimas e terna compaixão pelas almas do purgatório, e continuou ao longo da sua vida oferecendo todas as obras que pudesse realizar em favor delas. E aí é onde que eu trago para vocês. Deus permitiu que uma alma aparecesse para que ele entendesse o infortúnio da alma do purgatório. Agora, qual que é a nossa situação? A crença no purgatório é um artigo da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o fundamento da esperança. É a certeza a respeito do que não se vê. Eu não vejo o purgatório, mas creio, porque a palavra diz e a igreja diz. Amém. Romanos 1,17 vai dizer Paulo que o justo vive pela fé. Quem que é o justo? É o santo. O santo vive pela fé, mas se não tem muito santo, a fé fica diminuída. É o que a gente vê hoje. Aí Nosso Senhor vai dizer em São Lucas capítulo 18, versículo 8, quando o Filho do Homem voltar, ele encontrará fé sobre a face da terra? E aí vai Timóteo
1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, São Paulo dizendo que o Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros muitos hão de apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros e a doutrina de demônios. Traduzindo, apostasia é perda da fé. E Jesus pergunta, quando ele voltar, ele vai encontrar fé? E aí São Paulo vai dizer que a fé vai cada vez mais diminuindo do coração das pessoas. E hoje em dia, é o que eu disse no início. Infelizmente, as missas são rituais de canonização. Os católicos têm uma dificuldade muito grande de estudo, de leitura. O mundo está uma coisa louca. Os meios de comunicação não vai falar sobre isso. Você não vai encontrar série na Netflix sobre isso. Tu vai ficar no Instagram rolando para cima 2, 3 horas. Vai ser difícil você ver um assunto como esse, porque o algoritmo não joga ao favor daquele que sofre. É muito difícil você ver uma coisa dessa. Numa partilha, numa pregação, é muito difícil colocar esse tema. E o que acontece? Aquelas almas estão mergulhadas no sofrimento e depende do seu amor, da sua ajuda, da sua caridade, da sua oração. As almas do purgatório necessitam de sufrágio e quem pode fazer por elas são os vivos que amam e que entendem esse sofrimento. Mas se isso não passa pelo sentido do ouvido e não vai para a inteligência, a vontade não abraça essa obra de misericórdia. E as almas ficam sofrendo lá demais. E aí eu tive uma amiga, chamava Nilza. Ela estava com câncer e sabia que ia morrer. Sabe o que ela fez, gente? Ela fez um voto com a filha dela, com os filhos dela. Ela falou assim, eu vou morrer. Eu sei que eu vou morrer. Só que depois da minha morte, eu quero que vocês, durante 1 ano, todos os dias, vão à missa e rezem pela minha alma. Porque qual era o medo de São Francisco de Sales? Ele falava para o povo que aquele homem era santo. São Francisco de Sales era santaço. Eu tenho medo? Ele falava, de vocês que ficam falando que eu sou santo. Porque depois da minha morte eu não quero coroa de flores. Isso daí é uma demonstração do afeto humano, mas o que eu vou precisar é de oração. E como as almas do purgatório ficam felizes quando nós rezamos por ela. O Padre Pio tinha um frade que era vizinho do quadro dele chamado Frei Alessio. Ele via as almas do purgatório puxando a baia. Ele via o hábito religioso do Padre Pio movimentando. O Padre Pio ficava assim. Eu falei, mas o que é isso? Ele falou, as almas gritando por socorro. Elas não pediam, mas puxava. E o Padre Pio sabia o que era. Aí um dia o Padre Pio estava dentro do convento. E começaram a gritar, viva o Padre Pio, viva o Padre Pio. Aí o superior falou, Padre Pio, tem um monte de gente gritando lá fora, o seu homem quer dormir. Esse povo aqui fica atrapalhando o nosso sono, porque, gente, a ordem do Padre Pio era cabulosa. Quando o Padre Pio entrou no convento, estava escrito assim na porta do convento dele, ou penitência ou inferno. Os caras levantavam meia-noite para começar a rezar e da meia-noite até às 5 da manhã rezando. Portanto, eles dormiam tipo umas 6 horas da tarde. E rezava muito, aí o pessoal gritando lá fora, o pessoal Padre Pio, o pessoal está gritando aqui. Aí o superior saiu lá fora para dar uma bronca, o Padre Pio falou, vai lá falar com eles. Aí saiu lá fora, ninguém lá fora. Aí o Padre Pio, por obediência do superior da ordem, falou assim, por obediência me fala de onde está vindo esse... Não foram as almas do purgatório que foram libertas pelas minhas orações. Porque o Padre Pio rezava todo dia, sem terço, não sei como, e rezava muitas missas pelas almas do purgatório. O que aconteceu como a mãe do Padre Pio morreu? O Padre Pio não saía do túmulo da mãe dele rezando ininterruptamente por ela. Por quê? Porque o Padre Pio sabia o que era a dor do purgatório, porque ele visitou o purgatório. E o Padre Pio, eu tenho um livro dessa bitelagem aqui, ó, Padre Pio e as almas do purgatório, nem para vender no Brasil tem. Ele disse ali, Padre Pio disse que tem lugares do purgatório que a punição é pior que o fogo do inferno, ou seja, é muito sofrimento. Né? Agora, vamos lá. Eu vou entrar num tema meio forte aqui agora. Posso falar para vocês, sim ou não? Hã?
Vocês vêm no grupo de oração pela primeira vez, vocês vão pegar logo falando do purgatório, sacanagem. Eles poderiam ter vindo na pregação da confiança, né? Mas Deus vai frutificar no coração de vocês. Porque uma das maiores graças que a gente aprende com o purgatório, meus irmãos, é quanto o pecado é grave e quanto nós precisamos ser misericordiosos. Por quê? Porque é uma graça nessa vida deixar de ofender a Deus. Não há maior alegria do que a santidade. Santo Agostinho dizia, já que o pecado foi o motivo da sua tristeza, deixa que a santidade seja o motivo da sua alegria. A santidade tem cruz, perseguição, luta com o demônio, mas é uma paz interior que nenhum dinheiro no mundo paga. E a meditação sobre o purgatório, a gente começa a ver a realidade. Mas também um desejo de amor no nosso coração, de bondade. Porque o que você vai ganhar financeiramente no mundo que só tem troca por grana? Espiritualmente você lucra, indulgência, mas financeiramente, cara, o que eu vou ficar rezando por você só para ganhar o quê? Mas vamos lá, pode falar, né? São Leonardo de Porto Maurício, grande santo da Igreja Católica, escreveu um livro maravilhoso chamado Excelências da Santa Missa. E esse santo, ele é misericordioso e detonador. Ele vai falar um negócio aqui, mas depois que eu falar isso daqui eu vou dar uma aliviada para você, tá? A letra é muito pequenininha, o meu óculos é para longe. Vamos lá. Retirai-vos. Sois piores que um demônio, pois realmente os demônios só torturam as almas dos condenados. Mas vós atormentai as almas dos eleitos. Os demônios exercem sua raiva sobre os condenados, mas vós sois cruéis com os predestinados, com os amigos de Deus. Não há para vós nem confissão que valha, nem padre que vos possa absolver se não fizerdes penitência de tão grande pecado e não pagardes inteiramente as dívidas que tendes para com os mortos. Mas direis, não tenho meios de encomendar essas missas, não me é possível. Não tendes meios? Não é possível. Mas para manter essa casa confortável, andar suntuosamente vestido, gastar localmente em festins, em recepções de prazer e às vezes em divertimentos criminosos, tendes meio. Depois, quando se trata de pagar vossas dívidas aos pobres defuntos, não possuís nada, não é possível. Compreendo, não há ninguém na terra para cobrar essas contas, mas tereis que prestá-las a Deus. Continuai, portanto, a comer os bens dos mortos, os legados piedosos, os sacrifícios, mas sabeis que é para vós que está escrito nos profetas uma ameaça de desgraça, de calamidade, de tribulações, de ruína irreparável para vossos bens, vossa honra e vossa vida. Eis a palavra de Deus que não poderá ficar sem efeito. Comeram os sacrifícios dos mortos e multiplicou-se neles a ruína. Aí aqui é o Salmo 105, 28. Eu duvido que qualquer um de nós, lendo essa passagem, a gente ia entender que era isso aqui. Está escrito no Salmo 105, 28. Comeram o sacrifício dos mortos e multiplicou-se neles a ruína. Eu falei, que sacrifício? Ele está dizendo que é isso daqui que ele acabou de falar. Sim, ruínas, infortúnios, perdas irreparáveis às casas que não se desobrigaram dos seus deveres para com os mortos. E aí São Leonardo de Porto Maurício vai continuar dizendo: vede quantas famílias extintas, quantas casas arruinadas, loja fechada, comércio em apuros, falências, quantos males, quantos lamentos. Mas qual é a causa? Um exame atento revelaria que uma das causas principais é a crueldade para com os pobres mortos, recusando-lhes o sufrágio devidos, negligenciando o cumprimento dos legados piedosos. Eu sei que é pesado pra caramba isso daqui, eu já vou te aliviar, calma. Eu já vi alguns vídeos na internet que um cara estava passando assim, com uma criança, e lá na França, um muçulmano deu um tapa na cara da criança, é um homem. Ele tá andando, é o neto dele, um muçulmano dá um tapão na cara, o cara tipo olha e não faz nada, aí todo mundo fala, mas que isso? O cara é um homem e não defende.
Aí tem um vídeo lá do cara andando com a namorada, aí vem um assaltante, o cara deixa a namorada, começa a correr, deixa a namorada no fogo. E vários outros, de um no Japão, de uma criança se afogando e o japonês lá dando um pauzinho assim, e a criança quase morrendo, e o cara podendo pular, pegar a mão. E o pessoal começa a detonar, fala, que tipo de homem que é esse? Mas a masculinidade, o que está acontecendo? As pessoas olham e falam assim, cara, cadê sua força nessa hora? Cadê o seu dever? Cadê a proteção? Cadê a sua honra? E aí ele vai dizer aqui que são o quê? Impiedosos. Aí qualquer pessoa que vê, por exemplo, uma mãe desnaturada, não sustentar o filho, não dar o leite do peito, o pai que não trabalha para sustentar a família, cara, você é um homem impiedoso, né? Você fica no bar, seu filho passando fome, sua casa... Porque a gente vê. Mas, gente, o sofrimento das almas do purgatório é muito pior do que um tapa na cara. Gente, muito. E o São Leonardo está colocando a impiedade sobre quem? Sobre a pessoa egoísta que nunca fez nada por ela, sendo que somente a oração dos vivos pode amenizar o sofrimento delas. Então, se a oração dos vivos, por exemplo, quando é rezado um terço por uma alma do purgatório, o que acontece? É como um jato de água jogado nela, ela sente um sufrágio. Aquele momento que você está intercedendo a alma, ela para de sofrer, é um descanso para ela. É um ato de caridade enorme. Aí eu vou continuar lendo, mas no final eu vou aliviar o teu fardo aí. Mas depois disso daqui que você escutou, mano, vocês vieram no dia certo, irmãos. Escuta isso daqui. Entretanto, não consiste ainda nisso todo o castigo de Deus àqueles sem amor a seus falecidos? Outro maior lhe está reservado na outra vida. São Tiago assegura que eles serão julgados por Deus com todo o rigor da justiça, sem misericórdia, pois que eles mesmos foram impiedosos com os pobres mortos. Haverá juízo sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia, vai dizer Tiago capítulo 2, versículo 13. Permitirá Deus que seus herdeiros lhe paguem na mesma moeda e que suas últimas disposições não sejam cumpridas. As missas deixadas em testamento não serão realizadas, e se forem celebradas, Deus não as aplicará a eles, mas a outras almas que nesta vida tiveram compaixão dos mortos. Aí o cara lê sobre o purgatório, fica com muito medo e chega lá, vou te deixar um tanto de dinheiro, você pede pro padre celebrar a missa para mim, Deus não vai aceitar, Niágara. Assim, você é interesseiro, cara. Você não ajudou nenhuma, você não fez nada. Aí está se aproximando da morte, está começando a ficar vislumbrando mais ou menos como que vai ser. Você fica desesperado, né? Aonde que eu farei que seria o seu alívio? A Bíblia vai dizer em Atos 17:30. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Se a pessoa não sabe nada disso, não tem como estar sobre ela um peso, porque ela nunca escutou. Deus não vai falar assim, você não fez nada, não, eu não sabia. Mas depois do saber, vocês conhecem essa passagem. A quem muito se deu, muito será cobrado. Ou seja, gente, é uma coisa terrível. Mas eu deixei para o final a melhor parte, para dar alívio na alma. Aí vai a pergunta. Agora, nesse momento, as almas do purgatório, elas podem intervir nas nossas vidas, interceder por nós, elas podem nos ajudar como os santos da igreja militante, triunfante, sim ou não? Houve um silêncio nesse lugar. O que a doutrina ensina, Valdete, sobre esse ponto? As almas do purgatório estão em estado de santidade já. Só que elas estão se purificando. Por isso que eu não vi outra música para trazer do que essa. Mas essa música é bom para nós aqui, né? Para nós nos purificarmos. Purifica-me, né? Aquilo que não é de Deus. Mas como que acontece, Valdete? A alma já está em estado de santidade, mas ela tem um débito a pagar. Então ela pode interceder. Só que elas não podem interceder por elas. Tu tá com um problema, tá com uma dor, tá com uma dívida, brigou com uma pessoa, tá com o coração agitado, tá na provação, você vai ali no Santíssimo Sacramento e fala, Senhor, alivia meu fardo, eu não tô aguentando, tá pesado.
Está com um problema familiar, brigou com o esposo. Nossa, Senhor, estou magoado com meu esposo, isso que ele me falou, me ajuda, Jesus. Você pode pedir uma graça. Mas a alma do purgatório, ela não pode suplicar por ela. Mas ela pode rezar por nós. Ela pode interceder por nós. E aqui que era um aspecto de doutrina, que eu vou contar essa história e explicar o aspecto de doutrina, porque se um protestante escutasse isso daí, ele ia dar um pulo de 5 metros. Mas esses protestantes não têm doutrina, então para eles é muito difícil. Vou contar a história de um beato chamado Dolindo Rotolo, que era diretor espiritual do Padre Pio. O homem é santo para uma maravilha. Beato Dolindo Rotolo, ele é demais. Ele conta uma história que tinha uma senhora muito piedosa, Elisete, ganhava pouquinho dinheiro, mas que coração. A alegria dela, sabe o que era, Elisete? Pagar sufrágio na igreja para rezar pelas almas do purgatório. O prazer dela, Sandra, era o pouquinho que ela tinha, Senhor, a oferta da viúva, pelas missas, pelas almas, pelas almas, pelas almas. E aí essa mulher me é mandada embora do serviço dela. E ela ficou com uma dor tremenda no coração. Por quê? Porque ela ficou desamparada? Não, porque as almas iriam ficar um pouquinho mais desamparadas, porque ela iria carecer de ajuda para as missas. Ela poderia fazer outras orações, terço, rosário, via sacra, mas a mais poderosa é a missa. É a primeira, é onde acontece um portento de graça muito grande. Ela é mandada embora, fica triste, está andando pela rua, aparece um rapaz. E falou, aqui nesse lugar aqui está precisando de uma pessoa para trabalhar. E a mulher pensa, nossa, eu acabei de perder o emprego, uma pessoa que eu não conheço chega e me dá um papel com um endereço dizendo que precisa. A mulher foi. Quando ela chega na residência, era uma escada, como que eu vou falar? Era uma casa alta com uma escada assim e a porta estava aberta. E uma senhora vem esbravejando na frente, falando palavrões, brigando, ela olha aqui no meio estranho e chega no endereço e fala, olha, para a dona da residência, aqui está precisando de alguém para trabalhar? A mulher falou assim, nossa, mas eu acabei de despedir a outra mulher que trabalhava aqui, porque fez coisas que não devia. Quem é você? Sobe aqui. Aí começam a conversar. Não, estou precisando sim, que providência de Deus e tal. Aí a mulher, a dona da residência, perplexa com tanta providência divina, fala assim, mas eu só queria saber uma coisa. Quem te passou isso? Que ela falou, me deram um endereço, um rapaz. Eu falei, mas quem que foi? Ela olhou um retrato na parede e disse, é aquele rapaz ali. A mulher começou a chorar compulsivamente. Era o filho dela que recentemente tinha falecido. E aí, uma pessoa pode escutar isso e falar, nossa, cara, você aprendeu essa história lendo o livro de Chico Xavier, né, cara? Não é possível. Você foi no centro de Umbanda e o preto velho ficou lá possuindo, deu uma cachimbada e começou a te contar as coisas do além, né? O que Monsenhor Ascânio Brandão explica como que funciona isso? A pessoa vai no espiritismo, ela está sofrendo, o demônio vê o passado e as situações da vida que ela viveu, ele pode ter presenciado. E ela está numa angústia, num sofrimento, e o menino morreu, estava meio brigado com o pai, saudade e tal, que eu não sei o que lá, ele vai lá, mas ele está com uma angústia, com uma dor muito grande. Ele foi consultar os mortos, que é proibido na Bíblia, Deuteronômio 18. E aí um demônio, que ele se chama espírito de Pitão, de adivinhação, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16, toma o catimbozeiro, ilumina a inteligência do servo de Satanás e começa a abrir a boca e falar. O cara fala, não, aqui é o lugar certo, revelou tudo. Qual que é o problema? O homem fez uma proibição. Ele se direcionou para consultar o adivinho porque ele queria escutar algo. A alma do purgatório não funciona assim. Se a gente vier aqui na igreja e ficar uma semana de jejum somente bebendo água diante do Santíssimo Sacramento, 5 padres celebrando 5 missas por dia, eu quero que uma alma do purgatório fale comigo. Você pode fazer o que você quiser.
se Deus não achar justo por um motivo, a alma não vai ter revelação. Nenhuma. Quando que acontece? Quando Deus acha oportuno e por um motivo para glorificá-lo. Somente assim que aqui acontece. Como foi com o Santo Stanislau, com o Padre Pio. Gente, tem várias questões de aparições. Mas Deus achou justo por aquele meio fazer. Ou seja, sendo dele, tem fruto. Agora, se fosse assim, todo mundo ia ficar consultando os mortos, o mundo sobrenatural ia virar uma farra. E aonde é uma prova bíblica disso? Deuteronômio 29, 29. O que Deus expõe é para os homens. O que é oculto é dele. Se ele quer expor, revela, tira o véu. Se ele não quer, ele guarda. E sempre por amor tudo que ele faz. Amém? Ou seja, as almas do purgatório podem dar muita graça. Eu vou contar uma história linda. Nossa, cara, que coisa mais bonita do mundo essa história. São Pedro Damião. São Pedro Damião, criança ainda, perdeu o pai. Preste atenção. Foca aqui que isso daqui é lindo demais, gente. São Pedro Damião, ainda criança, perdeu o pai e foi recolhido na casa de um dos irmãos que o tratava com muita desumanidade a ponto de deixar andar descalço, esfarrapado e lhe faltando tudo. Sucedeu que um dia o menino achou na rua uma moeda qualquer. Imaginai a sua alegria e como lhe pareceu ter achado um tesouro. O menino era pobre, não tinha nada. Andava descalço, maltratado. Mas em que empregá-lo? A pobreza sugeria-lhe 1000 projetos. Por fim, depois de refletir longamente, decidiu dar o dinheiro a um sacerdote para que celebrasse uma santa missa pelas santas almas do purgatório. Podeis acreditar, desde então, a fortuna mudou para ele. Recolheu antros dos irmãos mais compassivo que o amor como um filho. Deu-lhe roupas convenientes, enviou à escola, contribuindo assim para que ele se tornasse esse grande homem e grande santo, ornamento púrpuro e forte sustentáculo da igreja. E São Leonardo vai dizer: vede como uma única santa missa, encomendada com ligeiro sacrifício, se tornou para ele a origem de tão grande bem. Gente, quem conhece a história da igreja, São Pedro Damião é muito elevado em santidade. Tinha uma única moeda. Deus se agradou de tal maneira com aquilo. Deus se agradou. Estendeu as mãos e ornamentou aquele menino com graças espirituais. Posso contar mais uma história para a gente encerrar? Não sei se você é sensível, mas você percebe que durante a palavra de Deus, quando você vai escutando do castigo, dá uma aflição interior, mas quando começa já dá um respiro diferente? Como que é a sensibilidade da alma? Primeiro ela fica meio assim, aí depois quando começa a aliviar, eu sinto aqui pregando. Eu vou contar uma história linda para vocês agora. Essa história mexeu muito comigo, mas muito mesmo. O livreiro de Colônia. O homem era um editor de livros, que nem o Anderson Reis, dono de uma editora. Amo livro. Amo. Se pudesse eu comia livro, meu Deus do céu. Todo dia, se vocês forem um dia no meu escritório, vocês vão dar risada, gente. É mais ou menos, estou falando sério, uns 50 livros em cima da mesa. Eu fico louco, assim, eu fico, ai meu Deus do céu. Eu fico imaginando se eu fosse padre, velho. É que eu tenho 5 piazinhas. Não, mas que se eu não fosse, cara. Eu amo isso daqui. O meu coração ferve nessas coisas aqui. Meu padre, ele vai dizer: eu vos escrevo para vos contar a dupla cura de minha mulher e de meu filho. Olha que coisa linda. Durante os dias feriados em que fechei minha livraria e tipografia, fiquei recolhido em casa e tomei um livro bom e piedoso para leitura.
eram originais de uma obra que eu ia imprimir sobre as almas do purgatório. Ele vai falar: eu estava ocupado nessa leitura quando me vieram dizer que meu filho estava com sintomas de uma doença muito grave. Escuta aí, irmã. Ai, que coisa mais linda desse Jaú, meu Deus do céu. É uma florzinha linda, né? A doença progrediu rapidamente e a criança estava em perigo sério de vida. Os médicos não deram mais esperança. Sandal, já era. Já se pensava mesmo nos funerais. Nessa grande aflição e vendo baldados todos os recursos humanos, resolvo fazer um pedido ao Senhor pelas almas do purgatório e fiz uma promessa. A promessa do homem seria esta: distribuiria gratuitamente 100 exemplares do livro que tratava do purgatório e recomendava a devoção às santas almas. Uma grande esperança encheu meu coração. Entrei logo no quarto do filho e o encontrei muito melhor. No dia seguinte, contra toda expectativa, o menino estava completamente curado e restabelecido. Cumpri meu voto. Fiz logo propaganda da obra. Passaram-se 3 semanas e uma doença grave veio atingir a minha mulher. Tremia ela por todo o corpo e se atirava ao chão em convulsões até ficar sem sentidos. Chegou a perder o uso da palavra. Empregaram-se todos os meios possíveis para salvá-la, mas tudo inutilmente. O confessor que assistia só tinha palavras de consolo. Quanto a mim, não perdi a esperança. Tinha grande confiança nas benditas almas do purgatório. Voltei à igreja e prometi distribuir desta vez 200 exemplares do livro a fim de conquistar muitas almas para a devoção às santas almas. Mal saía da igreja quando os criados me vieram dar a notícia feliz de que minha mulher estava bem melhor. E assim era. Encontrei minha mulher muito bem disposta e poucos dias depois estava perfeitamente curada. Fui fiel em dar os livros prometidos e sempre fui muito grato às almas do purgatório. Queridos, o que eu percebo? Um convite de Deus para todos nós. Em primeiro lugar, claro, sempre entendermos que o pecado é um mal enorme, num tempo de um relativismo maluco que a gente vive no mundo, que imperou loucuras públicas, ofensas a Deus de maneira pública. Cara, vocês viram recentemente lá aquela pessoa transexual que dançou em cima de um negócio numa universidade? Gente, eu sinceramente não gosto nem de falar dessas coisas, porque se vocês não souberam, é bom que a vossa imaginação não saiba, mas nós estamos num tempo de pecaminosidade, chegou num píncaro, e a gente lendo sobre o purgatório, a gente fala, as coisas não são assim. A segunda coisa é para excitar no nosso coração que compaixão. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: amar é para isso que foi feito o nosso coração. Nós não vemos, mas é uma verdade de fé. Excitar compaixão por essas almas que sofrem, nós temos elementos para poder ajudá-la. É a nossa oração, é pedir para celebrar uma missa, é dar um esporto lá para o padre. Você vai ajudar o pobre, você vai ajudar a igreja. Você pode trazer aqui para a Elisete, a gente está precisando de arroz, de óleo, para alimentar os pobres. Fazer uma caridade e colocar em mérito como as almas do purgatório, para ajudar as almas do purgatório. Isso daqui é pelas almas do purgatório. Excitar a compaixão no coração. E também vocês podem crescer numa dimensão espiritual na comunhão dos santos. Fazer uma experiência própria na vida de vocês de suplicar graças pelas almas. E aí você faz a prova dos 9, você vê o resultado na sua vida. Eu quero falar uma coisa para vocês. O mundo católico, infelizmente, eu digo infelizmente com I maiúsculo porque eu não gostaria que fosse assim. O mundo católico, infelizmente, desconhece essa parte tão bonita da nossa doutrina. Mas Deus te chama hoje a ser o intercessor pelas almas, a sempre lembrar. Seja dócil
ao Espírito Santo. Existe compaixão na sua alma. Não fica pedindo sinais sem ser. Deus me prova, eu quero estar andando na rua com uma pessoa vem e me fala. Não, gente, nós não precisamos disso. Se ele quiser, ele fala. Mas se ele não quiser, é a palavra da igreja que está sendo pregada. É a palavra da igreja. Isso deve nos ajudar muito no quê? Na nossa busca da santidade. Mas nunca deixe uma coisa acontecer. O desespero bater na sua porta. Aí agora eu caí no pecado, eu vou ficar lá sendo torturado e tal. Calma. Se santifique, faça as suas mortificações e lute. Mas se você tiver esse tipo de comportamento, você vai ficar com a cabeça maluca. Não faça isso. Mas vigie. Amém? A gente vai fazer uma oração agora, eu vou falar com o senhor no final. Aí no final você vem e pergunta, que só para a gente usar, para a gente não cortar a oração, mas eu te respondo no final. Sobre o que foi pregado, eu gostaria que vocês baixassem um pouquinho a cabeça e reflita na sua vida sobre o que foi pregado, que ponto que Deus falou contigo. Você teve na sua vida, na sua infância, com a mamãe, com o papai, na catequese, ou com os avós, alguém te ensinou sobre isso? Você foi introduzido um pouquinho nesse ensinamento dessa verdade da fé? Eu não sei. Mas se você foi, traga à tona. Agora, se você não foi, Jesus Cristo está querendo introduzir na sua vida. E que o Espírito Santo possa colocar no seu coração muito amor, muita misericórdia, muita compaixão. Muita compaixão. Que o seu coração seja como o de Santa Teresinha, que exploda de amor, e que isso frutifique na sua vida. E agora nós vamos cessar pedindo para Deus nos purificar, para que nós possamos ser agradáveis a Deus com a nossa vida.